Existem manhãs em que você desperta, mas a sua paz não desperta junto. Seus olhos se abrem, mas sua mente já está acelerada. Antes mesmo de colocar os pés no chão, seus pensamentos começam a listar preocupações, contas a pagar, responsabilidades acumuladas, decisões difíceis, conversas pendentes, desafios na família, incertezas sobre o futuro. É como se a ansiedade estivesse esperando você acordar para começar a falar. E muitas vezes, sem perceber, a primeira voz que conduz o seu dia não é a voz de Deus, é a voz do medo. O coração aperta, a respiração encurta, o silêncio do quarto é preenchido por ruídos internos, e antes mesmo de uma oração, a alma já está cansada. Mas hoje pode ser diferente. Hoje, antes que a preocupação ocupe seus lábios, você pode escolher colocar louvor no lugar dela. Louvor não é ignorar a realidade. Louvor é reconhecer que acima da realidade visível, existe um Deus soberano. Quando você louva logo ao amanhecer, você está reorganizando sua alma. Está dizendo: Senhor, antes das minhas tarefas, antes das minhas lutas, antes das minhas respostas, eu escolho reconhecer quem Tu és. O louvor muda a direção do pensamento. Ele tira seus olhos do tamanho do problema e coloca seus olhos na grandeza de Deus. Talvez nada tenha mudado externamente, mas algo começa a se alinhar dentro de você. Antes que o mundo fale com você hoje, permita que seu coração fale com Deus primeiro. Se você decide começar este dia colocando Deus acima da ansiedade, curta este vídeo e escreva nos comentários: Glória a Deus. Muitas pessoas pensam que louvar é algo que acontece naturalmente quando tudo está bem, quando a notícia é boa, quando o dia promete ser leve, quando o coração está tranquilo. Mas a Bíblia nos mostra algo diferente. Davi não escreveu seus salmos apenas em dias de vitória. Ele louvava enquanto era perseguido, louvava quando era injustiçado, louvava quando estava cansado e emocionalmente pressionado. Isso nos ensina algo poderoso. Louvor não é reação ao conforto, é posicionamento diante da soberania de Deus. O Salmo 40 revela um coração que decidiu confiar antes mesmo de ver a resposta completa. Davi declara que deseja fazer a vontade de Deus e que a lei do Senhor está dentro do seu coração. Isso significa que o louvor começa no interior, no lugar onde ninguém vê. Antes de ser som, é decisão. Talvez hoje você não sinta vontade de louvar. Talvez existam perguntas sem resposta, situações que ainda doem, pressões que continuam pesando. Mas louvar é escolher lembrar quem Deus é, mesmo quando você ainda não entende o que Ele está fazendo. Louvor é dizer: Senhor, eu não tenho controle de tudo, mas eu sei que Tu tens. E quando você faz essa escolha, algo muda dentro de você. A ansiedade perde força, a confiança começa a crescer, a fé encontra espaço para respirar. Não espere o cenário ideal para louvar. Comece o dia reconhecendo que Deus continua no trono. Se você deseja se posicionar em fé nesta manhã, escreva Aleluia nos comentários e compartilhe este vídeo com alguém que precisa realinhar o coração hoje. O Salmo 40 nos mostra algo ainda mais profundo. Louvor não é apenas aquilo que sai dos seus lábios, é também aquilo que governa suas escolhas. Davi declara: Desejo fazer a Tua vontade, ó meu Deus. Isso revela que a adoração verdadeira não termina na oração, ela continua nas decisões do dia. Muitas vezes pensamos que louvar é cantar, agradecer, declarar palavras bonitas. Mas existe um tipo de louvor que Deus valoriza profundamente: a obediência silenciosa. Quando você escolhe perdoar em vez de alimentar mágoa, isso é louvor. Quando você decide falar a verdade, mesmo que isso custe algo, isso é louvor. Quando você controla uma reação impulsiva e responde com mansidão, isso é louvor. Quando você ora em vez de entrar em pânico, isso também é louvor. Existem batalhas que ninguém vê, mas Deus vê. E talvez hoje, o maior ato de adoração que você pode oferecer não será algo público, mas uma decisão interna de honrar a Deus, mesmo quando é difícil. O mundo ensina a reagir conforme a emoção. O Espírito ensina a agir conforme a verdade. Quando a palavra de Deus está dentro do seu coração, ela começa a moldar suas respostas. E suas respostas moldam o seu dia. Imagine começar esta manhã dizendo: Senhor, minhas atitudes hoje serão uma extensão do meu louvor. Isso muda tudo. Porque quando sua vida concorda com sua oração, sua fé ganha profundidade. Que hoje sua obediência se torne uma canção silenciosa diante de Deus. Se você deseja que suas escolhas hoje honrem o Senhor, comente Glória a Deus e curta este vídeo para que mais pessoas sejam fortalecidas nesta manhã. A palavra nos ensina algo muito sério. A boca fala do que o coração está cheio. Se o coração está cheio de medo, as palavras vão carregar medo. Se o coração está cheio de frustração,
As palavras vão espalhar frustração, mas quando o coração é alimentado pela verdade de Deus, a boca começa a liberar fé. Davi diz que a lei do Senhor estava dentro dele. Isso significa que ele não apenas ouvia a palavra, ele a guardava. Ele permitia que a verdade moldasse seu interior. E o que você guarda dentro de si sempre encontrará um caminho para sair. Talvez hoje você precise fazer uma pergunta sincera. O que tem ocupado mais espaço dentro do seu coração? Notícias, pressões, comparações, pensamentos repetitivos de preocupação, porque aquilo que ocupa seu interior começa a dirigir sua linguagem, e sua linguagem começa a dirigir seu ambiente. Quando você passa tempo na palavra, algo começa a ser reorganizado dentro de você. Seus pensamentos são alinhados, sua perspectiva muda, sua reação amadurece. Não é apenas informação espiritual, é transformação interior. Por isso, começar o dia no secreto não é um ritual vazio, é um ato de proteção da mente. É decidir que antes da opinião do mundo, você ouvirá a voz de Deus. Se o seu coração for cheio de verdade, sua boca falará esperança. Se for cheio de promessa, falará confiança. Se for cheio da presença de Deus, falará paz. Hoje peça ao Senhor: enche meu coração da tua palavra, para que meus lábios liberem vida. Davi não apenas guardava a palavra no coração, ele dizia: não selarei os meus lábios. Ele proclamava a fidelidade de Deus. Isso é poderoso, porque muitos acreditam que fé é algo apenas interno, silencioso, reservado ao momento da igreja ou da oração particular. Mas a Bíblia mostra que existe força quando o louvor é declarado. Existe algo que acontece quando você fala em voz alta: Deus é fiel. Quando você diz: o Senhor me sustentou até aqui. Quando você declara: eu confio em ti, mesmo sem entender. Essas palavras não apenas sobem aos céus, elas reorganizam sua alma. Quando você fala sobre a fidelidade de Deus, você está lembrando a si mesmo do que é verdade, e ao mesmo tempo, está plantando esperança no ambiente ao seu redor. Talvez hoje você não tenha uma grande história para contar. Talvez seu dia pareça comum ou até pesado, mas sempre existe algo pelo qual agradecer. Você acordou, você respira, você foi sustentado até aqui. O louvor não precisa ser elaborado. Pode ser simples e sincero. Senhor, obrigado por estar comigo. Obrigado por não ter me abandonado. Obrigado por cuidar de mim mesmo quando eu não percebo. Não esconda seu reconhecimento. Não permita que a gratidão fique presa dentro de você. Quando o louvor sai da boca, ele ganha forma, ganha força e ganha direção. Hoje não cele seus lábios. Declare quem Deus é. Se você decide abrir sua boca para falar da fidelidade de Deus, curta este vídeo e escreva glória a Deus nos comentários. E compartilhe com alguém que precisa lembrar que o Senhor continua sendo fiel. Existe algo que muitas pessoas não entendem. A força que você demonstra durante o dia nasce no lugar onde ninguém vê. Davi falava publicamente sobre a fidelidade de Deus, porque primeiro ele falava com Deus no secreto. Antes da declaração existia comunhão. Antes do testemunho existia intimidade. Antes da coragem diante dos homens, existia rendição diante do Senhor. O que sustenta sua firmeza não é a motivação do momento, é o tempo que você passa em oração. Se a sua manhã começa apressada demais para falar com Deus, o seu dia tende a ficar pesado demais para suportar sozinho. Mas quando você começa no secreto, algo muda. Você não sai do quarto apenas informado, você sai fortalecido. A oração alinha seu interior, ela ajusta suas emoções, ela coloca seus medos em perspectiva, ela lembra sua alma de que você não está caminhando sozinho. Talvez ninguém veja seus joelhos dobrados, talvez ninguém ouça sua voz baixa em oração, mas o céu ouve, e aquilo que é construído no secreto sustenta você quando os desafios aparecem no público. A ansiedade pode até tentar voltar, as responsabilidades continuam existindo, os problemas não desaparecem magicamente, mas você já não está enfrentando tudo com o mesmo peso, porque quando você ora antes de agir, você leva Deus com você. Que hoje sua prioridade não seja apenas cumprir tarefas, mas fortalecer sua comunhão, antes das mensagens, antes das decisões, antes das pressões. Ore,
Se você decide hoje separar alguns minutos para buscar a Deus no secreto, escreva "Eu escolho orar" nos comentários e curta este vídeo para que mais pessoas sejam despertadas para essa prática. Existe um momento na oração em que algo invisível acontece. Você começa falando acelerado, cheio de preocupações, listando problemas, tentando explicar para Deus tudo o que está pesado dentro de você. Mas aos poucos, enquanto você permanece ali, algo começa a desacelerar. A respiração fica mais profunda, o coração encontra ritmo, os pensamentos começam a se organizar. A oração não muda apenas circunstâncias, ela muda você. O medo gosta de barulho, ele se alimenta de pensamentos repetitivos, ele cresce quando não é confrontado, mas quando você ora, você confronta o medo com presença. Não é que você passa a negar os desafios, você apenas lembra sua alma que Deus é maior do que eles. Talvez hoje o que esteja te preocupando ainda não tenha solução imediata. Talvez a resposta não venha na velocidade que você gostaria. Mas existe algo poderoso em permanecer diante de Deus até que a paz volte, porque oração não é só pedir, é permanecer, é ficar até que o coração se alinhe, é ficar até que a ansiedade diminua, é ficar até que a confiança reapareça. Às vezes a maior vitória da manhã não é uma porta aberta, é um coração tranquilo. Se você sente que precisa silenciar o medo através da oração hoje, pare alguns minutos depois deste vídeo e fale com Deus com sinceridade. Muitas vezes nós oramos, mas não permanecemos. Falamos com Deus por alguns segundos, entregamos rapidamente nossas preocupações e logo voltamos para a pressa do dia. E então, dizemos que ainda estamos ansiosos, mas oração não é apenas um pedido lançado ao céu, é permanência na presença. Existe uma diferença entre falar com Deus e permanecer diante dele. Quando você permanece, algo começa a ser construído dentro de você. A inquietação vai perdendo força, a urgência emocional diminui, a alma começa a respirar de novo. Nem sempre a resposta vem imediatamente, nem sempre a solução aparece na mesma hora, mas a paz começa a voltar. E paz não é ausência de problema, é consciência de presença. Talvez você tenha acordado hoje com o coração apertado. Talvez existam decisões difíceis esperando por você. Talvez haja incertezas que ainda não foram resolvidas. Mas antes de tentar resolver tudo, permaneça. Fique alguns minutos em silêncio, respire, fale com Deus com sinceridade e depois, apenas fique. Não transforme sua oração em uma lista rápida, transforme-a em um encontro, porque é no encontro que o coração se alinha, é no encontro que a fé se fortalece, é no encontro que a paz retorna. Hoje, não ore apenas para cumprir um hábito, ore até sentir que seu interior está mais leve. Se você decide permanecer na presença de Deus até que a paz volte ao seu coração, escreva "Eu permanecerei" nos comentários e compartilhe este vídeo com alguém que precisa aprender a desacelerar diante do Senhor. Existe algo muito desafiador na oração, entregar algo que você ainda não entende. Nós gostamos de controle, gostamos de previsibilidade, gostamos de saber como as coisas vão terminar, mas muitas vezes Deus nos convida a confiar antes de explicar, e é nesse ponto que a oração se torna mais profunda. Orar não é apenas pedir que Deus resolva, é colocar nas mãos dele aquilo que você não consegue organizar sozinho. Talvez hoje você esteja lidando com uma situação que não faz sentido, talvez esteja esperando uma resposta que ainda não chegou, talvez esteja tentando encontrar lógica onde só existe silêncio. Mas oração também é confiança no silêncio. É dizer, Senhor, eu não compreendo tudo, mas eu confio em Ti. É descansar mesmo quando a mente quer continuar buscando soluções desesperadas. É aceitar que Deus enxerga o que você ainda não vê. Quando você entrega antes de entender, você quebra o ciclo da ansiedade, você reconhece seus limites, e ao reconhecer seus limites, você abre espaço para a soberania de Deus agir. Nem tudo será explicado imediatamente. Nem toda dor será detalhada para você, mas tudo pode ser entregue, e há algo libertador em soltar o peso que você nunca foi chamado para carregar sozinho. Hoje, em oração, entregue aquilo que você ainda não compreende.
Entregue sem exigir resposta imediata. Entregue com confiança. Se existe um segredo para atravessar dias difíceis, ele começa no lugar mais simples, de joelhos. Não é força emocional, não é pensamento positivo, não é autossuficiência, é dependência. Quando você começa o dia reconhecendo que precisa de Deus, algo poderoso acontece. Você para de lutar sozinho. A oração não é sinal de fraqueza, é reconhecimento de limite. E quem reconhece seus limites encontra descanso. Talvez o seu dia ainda seja exigente. Talvez as responsabilidades continuem esperando por você. Talvez nem tudo se resolva hoje. Mas se você começou em oração, você não começou vazio. Você começou alinhado. Começou consciente. Começou acompanhado. Existe uma paz que não depende da agenda estar leve. Existe uma segurança que não depende de respostas imediatas. Ela nasce quando o coração aprende a voltar para Deus todos os dias. E talvez essa seja a maior transformação da manhã no secreto. Você não sai apenas com pedidos feitos. Você sai com o interior ajustado. A oração não é fuga da realidade, é fortalecimento para enfrentá-la. Então amanhã e depois e no outro dia, escolha novamente começar de joelhos, porque quem começa com Deus termina em paz. Se essa série falou com você, inscreva-se no canal para mais orações de fé e compartilhe com alguém que precisa transformar suas manhãs através da oração.